Olá, meu querido. Aqui é o professor Ítalo Boritsa e hoje nós vamos continuar o assunto de dinâmica. A última aula falamos sobre a segunda lei de Newton, né, que toda força resultante diferente de zero produz uma aceleração no corpo, e essa força resultante é igual ao produto entre a massa vezes a aceleração. E hoje nós iremos falar sobre a primeira lei de Newton, terceira lei de Newton e peso de um corpo. Então vamos lá para o conceito da primeira lei de Newton, ou chamado também de princípio da inércia. Ela diz o seguinte: quando uma força resultante for nula, quando ela for nula, quer dizer que ou não tem forças atuando no corpo, ou essas forças estão se cancelando. O corpo tende, essa tendência é chamada de inércia, a manter o seu estado de equilíbrio. Ou seja, se estiver em repouso, ele permanece em repouso. Se estiver em movimento, ele permanece em movimento retilíneo uniforme. Quando eu falo movimento retilíneo, é a trajetória reta. O uniforme é a velocidade constante, que é chamado de mr1. Então, toda vez que a força resultante for zero, a aceleração do corpo vai ser zero. Se ele não possui aceleração, se ele estiver em repouso, com aceleração nula, ele vai continuar em repouso. Ele vai estar num equilíbrio chamado de equilíbrio estático. E se ele estiver em movimento, com aceleração nula, ele vai continuar em movimento, mas em movimento retilíneo uniforme, que é o equilíbrio dinâmico. Observe que quando a aceleração é nula, a velocidade vai ter que ser constante para ser o movimento retilíneo uniforme. Ou seja, não vai ter uma aceleração alterando sua velocidade. Se não tem uma aceleração é porque não tem nenhuma força resultante. Então esse daqui é o princípio da primeira lei da inércia. A inércia não é uma força, é a propriedade associada à massa de um corpo em manter o seu estado de movimento ou repouso. Então, quando o objeto está em movimento, ele permanece em movimento, não é porque tem uma força fazendo ele permanecer em movimento. Não, mas é uma propriedade dele permanecer em movimento. O mesmo vale para o repouso. Quanto maior a massa, maior a inércia, ou seja, maior a dificuldade em mudar o seu estado de repouso ou de movimento. Então, por exemplo, eu tenho dois corpos em repouso, um objeto de 10 kg e um objeto de 1000 kg. Qual é mais fácil de tirar o seu estado do repouso? O objeto de 15 kg, o objeto de menor massa. Quanto maior a massa, maior a tendência a permanecer no seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Tá bom? Então essa primeira lei de Newton, basicamente o conceito dela é isso. Todo corpo ele tende a permanecer em repouso em movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força resultante o acelere. Mas se não tiver uma força resultante o acelerando, esse corpo ou vai estar em repouso ou ele vai estar em movimento retilíneo uniforme, ou seja, ele vai estar em equilíbrio. Agora eu vou mostrar algumas situações em que envolve essa aplicação da primeira lei de Newton. No, audio phone. Olha, o que você viu? O cara deu uma freada brusca. O que aconteceu com um amigo, né? Que estava lá no final da carroceria? Ele veio e colidiu contra o carro. Por quê? Se ele está em movimento, o carro freou. O carro teve uma força que fez ele frear, que foi a força exercida nos freios do próprio carro. Ele, por inércia, tende a continuar em movimento, a não ser que uma força o pare. Então ele continuou em movimento até colidir contra aqui o para-brisa do carro. Para-brisa não, esse vidro aqui na traseira. Vamos lá para outra. Olha, você pode perceber aqui, ó, que à medida que ele vai caindo e vai subindo, ele vai alterando esse movimento na vertical. Por quê? Porque ele vai recebendo a força peso, que é a força da terra, a força elástica. Então ele vai alterando o movimento na vertical. Mas na horizontal, ele está perdendo movimento? Não, ele está acompanhando o trator que está em movimento. Então, horizontalmente, como ele não recebe nenhuma força na horizontal, ele permanece no seu estado de movimento. Então, você pode ver que ele sempre está acompanhando o trator à medida que ele cai e sobe. Ele acompanha o trator e acompanha essas pessoas horizontalmente. Por quê? Porque se ele não recebe nenhuma força horizontal, se ele estiver em movimento, ele continua em movimento pelo princípio da inércia. Agora vamos ver o caso da inércia para quando o corpo está em repouso,
que é um caso que o Papa Francisco fez, demonstrou para nós. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Esse é o Papa Francisco. Então você viu que o que acontece é o seguinte: quando ele puxou rapidamente a toalha da mesa, os objetos que estavam em repouso, eles continuaram em repouso, certo? Esse é o princípio da inércia. Se ele está em repouso, ele vai continuar em repouso, a não ser que uma força resultante o acelere. Como ele puxou essa toalha muito rapidamente, ela não conseguiu exercer essa força necessária para mudar o estado de repouso dos corpos. Isso aqui também está relacionado com a inércia. Então, galera, esse aqui é o princípio da inércia, que diz que toda força resultante, quando for nula, o corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Agora vamos lá para os exercícios. Vamos trabalhar o nosso primeiro exercício aqui, o nosso primeiro exemplo de primeira lei de Newton. É uma questão da UFMG. Nessa figura está representado um balão dirigível que voa para a direita em altitude constante e com velocidade v também constante. Deixa eu só apagar aqui, né? Com velocidade v também constante, certo? Sobre o balão atuam as seguintes forças: o peso, o empuxo E, a resistência do ar R e a força M, que é devido à propulsão dos motores. Assinale a alternativa que representa o diagrama de forças em que estão mais bem representadas as forças que atuam sobre o balão. Então a ideia é o seguinte: a palavra-chave desse exercício está aqui, ó. O dirigível ele voa com uma velocidade v também constante. Se ele voa com uma velocidade constante, em um movimento reto aqui, é um movimento retilíneo uniforme. Toda vez que um corpo está em um movimento retilíneo uniforme, ele está sob a ação da primeira lei de Newton. A força resultante sobre ele é nula. E se ele está em movimento, ele tende a ficar em movimento. Todo o corpo vai estar em repouso ou vai estar em movimento retilíneo uniforme quando acontecer o quê? Quando as forças sobre eles se cancelarem, for zero, for resultante nula. Então, por exemplo, se você pegar esse primeiro caso aqui, na letra A, o empuxo cancela com peso. Só que a força de resistência vai cancelar com a força M. Olha o tamanho da flecha. Essa flecha representa a intensidade da força. Essa flecha não é maior que essa daqui? Significa que a força motora é maior que a força de resistência do ar. Ou seja, ele irá acelerar para onde? Para a direita, porque as forças não se anulam. Então aqui ele vai estar com uma velocidade também constante? Não, ele vai estar acelerando para a direita. Na figura da letra B, ó, o empuxo cancela com o peso. Mesmo tamanho, mesma intensidade, porém sentido contrário. O M cancela com R. Né? Tem o mesmo tamanho, mesma intensidade, porém sentido contrário. Então, na letra B, ele estaria em movimento retilíneo uniforme com velocidade constante? Sim, porque a resultante das forças é nula, é zero. Letra C, o empuxo não cancela com peso. Então, deixa eu mostrar aqui. Ou seja, como o empuxo é maior que o peso, ele teria uma aceleração para cima. E a força motora é maior que a resistência do ar. Então ele teria uma aceleração para a direita. Então ele ia acelerar para a direita e acelerar para cima. Então ele ia, ao longo, depois de algum tempo, ele estaria se movendo para a direita e se movendo para cima ao mesmo tempo. Eles teriam essas duas acelerações, porque nenhuma das forças se anulam aqui. Na letra D, a força M cancela com a força R. Só que a força de empuxo não cancela com a força P. Ele ia acelerar para cima. Então essa daqui é a letra B. Esse princípio aqui está relacionado, por exemplo, com viagens espaciais. Você não precisa ficar acelerando a nave para sempre. Não. Se ela ganhou um impulso durante um certo intervalo de tempo, e se não estiver atuando nenhuma força sobre ela, ou as forças que estiverem atuando estiverem se anulando, se essa nave estiver em movimento, ela vai permanecer em movimento retilíneo
uniforme. Por isso que para viagens espaciais você não precisa levar em consideração o combustível da viagem inteira, que ele tem que ficar com o motor ligado durante toda a viagem. Não, é só adquirir a velocidade que ele quer, porque pela própria inércia, se a resultante das forças for nula e o corpo estiver em movimento, ele vai continuar em movimento. Vamos lá também para outro exemplo. Esse daqui diz o seguinte: Belém tem sofrido com a carga de tráfego de suas vias de trânsito. Os motoristas de ônibus fazem frequentemente verdadeiros malabarismos que impõem desconforto aos usuários devido às forças inerciais. Se fixarmos um pêndulo no teto do ônibus, podemos observar a presença de tais forças, sem levar em conta os efeitos do ar em todas as situações hipotéticas ilustradas abaixo. Considere que o pêndulo está em repouso em relação ao ônibus e que o ônibus move-se horizontalmente. Então, nós temos 5 situações aqui. Sendo V a velocidade do ônibus e A a sua aceleração, a posição do pêndulo está indicada corretamente. Então, o que é o pêndulo? O pêndulo seria você, por exemplo, num carro. Quando você está num carro que ele se move com velocidade constante, você está aqui, ó, na vertical. Se o carro freia ou se o carro acelera, você não vai ficar certinho na vertical. Você pode ir para frente, pode ir para trás. E aí nós vamos imaginar essas situações e ver quais estão corretas. Então, por exemplo, na situação 1. Na situação 1, é um objeto que se move com velocidade constante. E a aceleração é nula. Ou seja, por a aceleração ser nula, ele se move com velocidade constante, correto? Se o carro está se movendo com velocidade constante, você sente o seu corpo indo para trás devido à inércia? Não. Seu corpo se move junto com o carro, acompanhando sem problema algum. Então, a situação está errada. O certo seria se o pêndulo ficasse aonde? Ficasse aqui, ó, na vertical. Você está se movendo com velocidade constante. É tipo um ônibus. Acho que no ônibus é até melhor imaginar. No ônibus, se o ônibus se move com velocidade constante, você consegue ficar em pé sem segurar nada, sem problema algum? Você fica. Por quê? Porque ele está com velocidade constante, você não tende nem para frente nem para trás devido à inércia. Agora, quando um ônibus se move para frente e ele acelera, ou seja, você está lá no ônibus sem segurar nada, do nada ele acelera para frente. O que acontece? Por inércia, você tende a ir para trás. Por quê? Sua tendência é permanecer no estado de movimento que você estava antes. Se você estivesse em repouso e o ônibus acelerou, você vai para trás porque você tende a ficar em repouso. Então, essa situação aqui, ó, a situação está correta. Quando o objeto acelera, por inércia, você tende a continuar em repouso ou no movimento que você estava anteriormente com velocidade menor. Então, você vai para trás. Na figura 3, a velocidade está para frente, ele se move para frente e a aceleração está para frente, ou seja, é acelerado. Você vai para frente quando o ônibus acelera? O ônibus acelerou, você vai em direção ao motorista, no sentido do motorista? Não, você vai para trás. Então, aqui ó, na figura 3, está errada essa situação. Na figura 4, nós temos o seguinte: o ônibus se move para frente e a aceleração está contrária à velocidade, ou seja, o ônibus está sendo freado. Quando o ônibus está em movimento, ele freia. Você vai para trás ou você vai para frente em direção ao motorista? Você vai em direção ao motorista. Então está errado. A figura correta deveria ser essa daqui, ó. Você indo para frente. E a última, que é a quinta figura aqui, o ônibus se move para frente aqui, para a direita, e ele acelera para trás. Ou seja, ele está freando. Se ele está freando, o objeto vai para frente. Então, a situação que está correta seria a 2 e a 5, que seria a alternativa B. Ela que diz o princípio da inércia, tá bom? Então, você lembra disso. Se você está parado e o ônibus acelera, você vai para trás porque você tende a continuar parado. Se você está em movimento e o ônibus freia, você vai para frente porque você tende a continuar em movimento. Este é o princípio da inércia. E toda vez que o corpo ele vai estar com movimento retilíneo uniforme, ou seja, movimento reto com velocidade constante, ou ele estiver em repouso, a força resultante que atua sobre ele é nula. As forças se anulam. Agora vamos lá para a terceira lei de Newton, que é chamada de lei da ação e reação. É a lei bate-volta, né? O que ela diz? Ela diz o seguinte: só existem forças em pares. Nós não definimos na aula anterior que forças eram uma interação entre dois corpos? Então, só vai ter forças em pares.
que seria essa interação entre esses dois corpos. E a cada força de ação existe uma força de reação, tal que elas possuem mesma intensidade, mesma direção, ou seja, as duas são horizontais, as duas são verticais, em sentido contrário. Ou seja, se as forças forem horizontais, a ação, por exemplo, está para a direita, a reação está para a esquerda. Então, sentido contrário. Se tiver na direção vertical, a ação está para cima, a reação está para baixo. Sentidos contrários. Então, por exemplo, um avião. O avião ele voa devido a um dos princípios que é a terceira lei de Newton. O que acontece? Para o avião adquirir movimento, o que tem que fazer? Você tem que ligar a hélice. O que a hélice vai fazer? Ela vai exercer uma ação no ar. Ela vai empurrar o ar para trás ao ligar a hélice. Então, ao ligar a hélice, essa hélice vai empurrar o ar para trás. Empurra o ar para trás, empurra, fica atrás do avião, vê se você não pode cair, devido àquela velocidade do ar que é empurrada pela hélice. Se a hélice empurra o ar para trás, uma força de ação, reação, o ar exerce sobre a hélice uma força na mesma direção, ou seja, também vai ser horizontal a força, e intensidade, porém, sentido oposto. Essa é a reação. Ou seja, quanto maior a força que eu empurrar o ar para trás, maior é a força que o ar vai me empurrar para frente. Então é assim que o avião adquire movimento, através dessa força que a hélice exerce no ar e o ar vai exercer na hélice. Como a hélice está presa ao avião, acaba o avião também adquirindo movimento. Esse é o princípio da ação e reação. Quando você anda, mesma coisa. Você quando anda, imagina a situação que você vai estar andando. Você não, ao andar, você não empurra o chão para trás? Você empurra, coloca o pé no chão aí e anda. Você vai empurrar o chão para trás. Você empurra o chão para trás, o chão te empurra para frente. Ação e reação. Pares de forças ação e reação sempre atuam em corpos diferentes. Por este motivo, nunca se anulam. Porque você olha, assim, você fala, professor, as forças são contrárias e têm a mesma intensidade. Essa força de ação cancela com a força de reação. Não. Não porque elas atuam no mesmo corpo? No mesmo corpo? Não. A hélice exerce uma força sobre o ar. Então, a força de ação está no ar. E o ar empurra a hélice. A força de reação está na hélice. E estão em corpos diferentes, então não podem se anular. Então, toda vez que duas forças se anularem e falarem que for ação e reação, está errado, porque para se anular tem que atuar no mesmo corpo. E ação e reação atuam em corpos diferentes. Conjunto da força de ação e reação. Massa, né? Deixa eu só acabar os créditos aqui do vídeo. Pronto, acabou os créditos. Massa, né? Então, olha, como que ele conseguiu subir aqui até uma determinada altura? Através da força que a mangueira exerce na água. A mangueira impulsiona a água para baixo e a água impulsiona a mangueira para cima. Como a mangueira está acoplada àquela base em que a pessoa estava apoiada, a base sobe também. Então, é o princípio da ação e reação. É o mesmo caso. Vocês já viram aquelas mangueiras de bombeiro, que às vezes o bombeiro ele vai apagar o incêndio e a mangueira derruba ele devido à pressão? Ação e reação. A mangueira exerce uma pressão na água que faz a água ser impulsionada para frente. E a água exerce uma força de reação na mangueira no sentido contrário. Lembrando que a ação e reação têm a mesma intensidade, a mesma direção, porém o sentido
oposto. Essa daqui é a terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. Associa a coluna 1, afirmação, com a coluna 2, lei física. Então, coluna 1, quando um garoto joga um carrinho para que ele desloque pelo chão, faz com que ele adquira uma aceleração. Segundo, uma pessoa tropeça e cai batendo no chão, a pessoa se machuca porque o chão bate na pessoa. Terceiro, o garoto está andando de skate, quando o skate bate numa pedra, parando, o garoto é então lançado para a frente. Coluna 2, lei física, terceira lei de Newton, primeira lei de Newton e segunda lei de Newton. A ordem correta das respostas da coluna 2, de cima para baixo é? Então, olha, o que você vai ter que fazer? Vai ter que pegar aqui na coluna 2, terceira lei de Newton, e ver qual situação encaixa com a terceira lei de Newton. Então, a terceira lei de Newton. Quando o garoto joga um carrinho para que ele se desloque pelo chão, faz com que ele adquira uma aceleração? A aceleração está relacionada com a terceira lei de Newton? Não, né? Está relacionada à força de ação e reação. A aceleração está relacionada com a primeira lei de Newton? Também não. A primeira lei de Newton é quando o corpo não possui aceleração, quando a resultante das forças é zero e ele permanece em repouso em movimento retilíneo uniforme devido à força resultante ser nula. Então, o que vai acontecer aqui? Esta situação 1, que fala de aceleração, ela seria a segunda lei de Newton. Então, aqui na segunda lei de Newton, nós vamos colocar o número 1. A situação 2. Uma pessoa tropeça e cai batendo no chão. A pessoa se machuca porque o chão bate na pessoa. Então ela exerce uma força sobre o chão, ela bate no chão e ela se machuca porque o chão bate na pessoa. Isso tem a ver com qual lei de Newton? A terceira lei de Newton, ação e reação. Isso sim é a terceira lei de Newton. Certo? E o último aqui. Um garoto está andando de skate quando o skate bate numa pedra, parando. O skate para, porque ele recebe uma força. O garoto é então lançado para frente. Ou seja, se ele está em movimento, ele permanece em movimento. E aí ele vai ser lançado para frente. Quando ele fala lançado, não é que ele recebe uma força, não. Ele só permanece no seu estado de movimento. Aí ele vai se mover para frente e cair do skate. Então isso aqui é a primeira lei de Newton. Então a primeira lei de Newton seria essa situação aqui, ó. Pronto. Deixa eu arrumar esse 2 aqui, que o 2 sim feio, né? 2 sem vergonha. Então vai ficar 3, 2, 1, a resposta aqui é a sequência, que seria a alternativa D, alternativa correta. Vamos agora para o nosso último assunto da aula, que é peso de um corpo. Chamada também de força gravitacional, é a força de atração entre corpos devido à sua massa. Então, devido à massa dos corpos, você vai ter uma atração entre eles, uma atração gravitacional, que é chamada de força-peso. Então, por exemplo, nós temos aqui a Terra, que possui uma massa, e aí eu tenho um outro corpo aqui, de massa m. Pode ser você, pode ser a caneta que você está segurando, qualquer objeto que está próximo à superfície da Terra. Esse corpo está próximo à superfície da Terra, devido a ele possuir massa, ele vai sofrer uma força de atração. Essa força de atração é chamada de força-peso. Todo corpo, quando próximo à superfície da Terra, ao ser submetido sob a ação exclusiva da força-peso, cai com uma aceleração, chamada de aceleração gravitacional. Então, ó, quando você solta um objeto agora, se você pegar um objeto e soltar, ele não vai cair? Ele vai cair porque ele é acelerado por qual força? Pela força-peso. Quando ele é acelerado exclusivamente pela força-peso, ou seja, não tem nenhum atrito, ou o atrito é praticamente desprezível, ele vai cair com uma aceleração chamada aceleração gravitacional. Todo corpo solto, sem resistência do ar, somente sob a ação da força-peso, vai cair com a mesma aceleração, que é a aceleração gravitacional. Pela segunda lei de Newton, nós temos que força resultante não é massa vezes aceleração? Correto? O que acontece? Se a única força que atua no corpo é o peso, então a força resultante vai ser o próprio peso. E o peso vai causar aqui aceleração? Aceleração gravitacional. Então, peso igual a massa vezes a gravidade, ou seja,
massa vezes a aceleração gravitacional do local. Essa daqui é a equação da força-peso. É assim que você vai determinar o peso do corpo. Então, o peso é a massa vezes a gravidade. O m é a massa, unidade quilograma. O g é a aceleração gravitacional, metros por segundo ao quadrado. O p é o peso, que é quilograma, né? Não é massa vezes aceleração, então é quilograma vezes metros por segundo ao quadrado. Que essa unidade recebe em homenagem o nome de Newton. Então isso aqui é Newton, tá? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Tá. A aceleração gravitacional da superfície da Terra ao nível do mar, ela é em média 9,81 metros por segundo ao quadrado. Nós algumas vezes podemos arredondar para 10, dependendo do exercício, tá bom? Importante aqui da força-peso que você não pode esquecer nos exercícios, que eles exploram muito isso daqui. A massa, ela é constante em qualquer região. Então não importa se você está próximo da Terra, se está próximo da Lua, se você está no espaço próximo de nenhum corpo celeste. A massa vai ser o mesmo valor que você possui em qualquer região. É uma propriedade sua. Então isso não altera. A gravidade depende do local. Então, por exemplo, a aceleração gravitacional na superfície da Terra é uma. Se tiver a uma certa altura da superfície da Terra, é outra aceleração gravitacional. Se tiver em outro planeta, Marte, é outra aceleração gravitacional. Então, como a gravidade depende do local, por esse motivo, o peso varia de um local para o outro. Peso não é igual a massa vezes a gravidade? Se a gravidade varia, o peso varia também. Então, o peso é variável, o peso depende do local. Já a massa é constante em qualquer região. Bom, agora vamos fazer o seguinte, ó. Nós temos aqui a Terra e um pequeno objeto apoiado na superfície da Terra, certo? Vamos dar um zoom nesse objeto aqui, ó. Vamos caracterizar o vetor peso de um corpo próximo à superfície. Quando eu falo caracterizar o vetor, eu quero dar a direção, o sentido e a intensidade da força. Como que eu represento a força, né? Você tem que saber representar a força. Como que eu vou representar a força, peso, desse objeto que está apoiado na superfície da Terra? Primeiro, a direção. A direção vai ser uma reta que passa pelo corpo, que está aqui, e pelo centro do planeta. Pronto, aqui, ó. Essa daqui é a direção do peso. Sentido. O sentido da força-peso exercida sobre esse corpo próximo à superfície da Terra vai estar apontando para o centro da Terra, ou seja, para baixo. Ele é atraído para a Terra, então ele aponta para baixo. E a intensidade eu calculo pela equação P é igual a m vezes g ou aplicando as leis de Newton. Segunda lei de Newton, primeira lei de Newton, caso o exercício envolva um problema de primeira ou segunda lei de Newton. Mas se precisar calcular, somente a equação do peso você consegue calcular, dependendo da situação do exercício. Tá? Então essa daqui seria a representação da força-peso. Direção, essa reta que passa pelo corpo, pelo centro do planeta. Sentido, para baixo. E a intensidade, P é igual a m vezes g. Uma coisa que vale a pena discutir é o seguinte. Toda força de ação não existe uma força de reação. Se o centro da Terra ele atrai esse corpo aqui com a força-peso, o corpo ele vai atrair também o centro da Terra com uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Então o corpo aqui, ó, deixa eu apagar aqui, melhorar. Então o corpo aqui tá difícil, hein? Só uma retinha. Agora vai dar. Se a Terra atrai o corpo atrai o centro da Terra. Tá bom, né? Não vai, tá bom assim. Ponto. Ou seja, se esse corpo aqui, ó, está atraindo, ele é atraído pelo centro da Terra, ele vai atrair o centro da Terra com uma força na mesma direção, vertical as forças, ó, mesma intensidade, a flecha tem que ter o mesmo tamanho e sentido contrário. Essa daqui é a ação e reação da força-peso. Tá? Então é assim que se representa a força-peso de um objeto próximo à superfície da Terra. E ele exerce uma reação lá no centro da Terra. Tá? Só que a massa da Terra, por ser muito grande, a aceleração que essa força vai provocar é uma aceleração praticamente desprezível. Vamos lá para o nosso primeiro exemplo da força-peso. Só temos dois para encerrar nossa aula. Primeiro diz o seguinte, na Terra a aceleração da gravidade é em média 9,8 metros por segundo ao quadrado e na Lua 1,6 metros por segundo ao quadrado. A gravidade na Lua é menor.
Para um corpo de massa 10 kg, determine o peso deste corpo na Terra. Então, o peso deste corpo na Terra, como eu calculo o peso? Peso, né, massa vezes gravidade. A massa é 10 e a gravidade da Terra é 9,8. 10 vezes 9,8, 98 newtons. E a massa e o peso desse corpo na Lua. A massa altera de um lugar para o outro? Não. Se ele tem 10 kg na Terra, ele vai ter 10 kg na Lua. Então a massa não muda, tá? A massa vai continuar sendo 10. Só que agora a gravidade na Lua é 1,6. Então a massa é 10, a gravidade é 1,6. Então o peso vai ser 16 newtons. Então ao ir da Terra para a Lua, a massa continuou constante. O que alterou foi o peso, porque a gravidade muda de um para o outro. Então, na letra A, o peso da Terra é 98 newtons. Letra B, a massa e o peso do corpo da Lua. A massa é 10 kg e o peso é 16 newtons. E vamos para o nosso último exemplo da aula. Um astronauta com traje completo tem peso de 1.200 newtons na Terra. Então, vamos tirar esse dado? Peso na Terra, 1.200 newtons. Considere gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade da Terra. Geralmente, os exercícios utilizam esse valor da gravidade da Terra, tá? É 9,8? É, o mais próximo dela. Mas, para facilitar o cálculo, trabalha com 10. Determine a sua massa e seu peso quando for levada para a Lua, onde a gravidade é de aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, ele quer saber a massa e o peso na Lua. Bom, como que eu determinaria o peso na Lua? A gravidade na Lua não é 1,6 metros por segundo ao quadrado? E peso dá para calcular como sendo a massa vezes a gravidade? Dá, né? Só que eu tenho a massa do corpo para calcular o seu peso? Não tem. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que determinar a massa dele. Mas olha, eu tenho o peso na Terra e a gravidade na Terra. Não dá para descobrir a massa? Dá, né? Então, ó, o peso na Terra é 1.200, a massa eu quero descobrir e a gravidade da Terra é 10. 10 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 1.200 dividido por 10. Simplifica aqui por 10 por 10, ou seja, corta os zeros. Vai ficar 120 dividido por 1, que é 120. Então, a massa é 120 kg. Essa é a massa dele na Terra e a massa em qualquer local. Substituindo aqui a massa, observe que as equações, ó, peso na Terra, gravidade na Terra, peso na Lua e gravidade na Lua. Esses são diferentes. Como a massa é a mesma, eu nem coloquei massa na Terra e massa na Lua, porque é a mesma massa. Então, ó, o peso na Lua agora eu quero, a massa é 120, porque ela é igual em qualquer região, e a gravidade é 1,6. 120 vezes 1,6, 192 newtons. E aqui eu calculei. Então agora nós encerramos a nossa aula de primeira lei, segunda, terceira lei de Newton e peso de um corpo. Espero ter ajudado no entendimento do conteúdo. Muito obrigado pela atenção até aqui e até a próxima.